Olá, minha amiga, olá, meu amigo, olá, você telespectador, você internauta que vai lá no YouTube rever os programas, você que me envia várias mensagens, um beijo, um agradecimento pelo carinho aqui que você tem com essa apresentadora e com o nosso programa. E hoje nós vamos falar do maior equipamento portuário da América Latina. Nós vamos falar de comércio exterior, nós vamos falar de negócios, homens e mulheres, de negócios especificamente do Porto de Santos, porque eu recebo aqui no programa de hoje o presidente da Sopesp. Sopesp é o Sindicato dos Operadores Portuários, representa aí uma grande parte dos empregadores aqui que operam no Porto de Santos. E o Regis Prunzel, é isso, Regis? Isso mesmo, Cris. Vai conversar conosco aqui sobre as operações do Porto de Santos, o quanto isso representa para a economia da cidade, para a economia do país. Vamos perguntar as novidades. Com certeza ele vai falar aí alguma novidade, algum furo jornalístico. E ao lado nós temos também a Carolina Bittencourt, é isso, Carolina? Marchioli. Carolina Marchioli, que é a advogada e vice-presidente da Comex. Nós estávamos falando, e você até me corrigiu, falou que é Mulheres no Comex. Então, é Mulheres no Comércio Exterior, é isso? Exatamente. Como Mulheres no Comércio Exterior. Então, você, mulher empreendedora, você que pensa em empreender, em exportar ou importar, ela vai explicar como funciona. Eu estou aqui dando boas-vindas aos meus convidados. Obrigada, eu agradeço o convite, já tomo a liberdade de sair na frente falando. Por favor, fique à vontade. Mas é gostoso estar num bate-papo assim, eu fiquei muito honrada, muito feliz com o convite, porque primeiro é uma área que já estou há muitos anos, direto ou indiretamente o Porto faz parte da minha vida, então ouço falar de Porto desde o café da manhã em casa. E isso foi tomando um corpo durante a minha vida, né? E, inclusive profissional. Então, advogada e jornalista, já te interrompendo, né? Não, mas pode interromper. Então, Mulheres no Comex primeiro de tudo, antes de ser uma associação, é um hub de mulheres. É o maior hub do Brasil de mulheres envolvidas com o comércio exterior. Então, você vai encontrar nesse hub desde profissionais autônomas, prestadoras de serviço, agentes de carga, funcionárias de empresas, grandes exportadores, importadores, empreendedoras, despachantes, advogadas. Então, tem uma gama de profissionais envolvidas com o comércio exterior, porque o comércio exterior ele é muito complexo e tem muita gente envolvida em diversas esferas da operação, né? Um deles é o porto, né? O porto é a porta de entrada, mas é um pedaço desse mercado bem abrangente. E é isso, quem tem interesse em compartilhar informações, em participar das atividades da associação e estar antenada também das notícias mais atuais do mercado de comércio exterior, um bom ambiente é acompanhar o Hub. Regis, eu vou te fazer duas perguntas. Primeiro, o tamanho das operações. A gente sabe que esses operadores portuários, eles estão no mundo inteiro. O mesmo operador, ele tem atividade aqui, vai ter atividade no Canadá, na Holanda, na China, e nós sabemos o quanto a nossa legislação é complexa e talvez atraia ou iniba investidores. Então, o Porto de Santos, ele pós-liberação, né, pós-privatização, porque ele já está na mão dos operadores privados há mais ou menos 20 anos, se você me corrige se eu estiver certa ou errado, ele deu um boom em termos de produtividade e faturamento. Mas quando a gente, até assim, uma pergunta repetitiva, eu estive aqui mesmo entrevistando o Molitza e fiz a mesma pergunta para ele. Quando a gente olha para outros países, dá uma invejinha, né, a estrutura que eles têm. E essa semana especificamente, eu vou já avançar
a minha pergunta para o Regis, que eu fiz vários vídeos essa semana que eu fiquei presa no congestionamento na Anchieta, fiz vídeo, fiz live, cheguei a marcar o prefeito de Santos, o deputado Alberto Mourão, o deputado Paulinho, Rosana Vale, Solange, todos eles me responderam, porque eu fiquei incríveis, 3 horas parada na Anchieta, num percurso que demoraria no máximo 15 minutos. Então, eu estou ali, tive as minhas atividades profissionais prejudicadas, só que ao redor, cargas e cargas paradas. O quanto isso interfere negativamente no avanço da nossa região e da expansão do Porto de Santos. Bom, Cris, primeiro, obrigado pelo convite, prazer estar aqui com você, Carol também, prazer da gente poder falar um pouquinho sobre o comércio exterior e falar um pouco da atividade do Sopesp, né, que é quem representa os operadores portuários que fazem a movimentação das cargas nos dois fluxos, né, importação ou exportação vindas do comércio exterior. Primeiro falando, a primeira pergunta sua sobre a atividade da operação e sobre o que a gente tem feito nos últimos anos, né, no sentido de contribuir para o desenvolvimento. E quando você falou de eventual privatização, sim, a atividade portuária, que antes era a movimentação de cargas, que antes era uma atribuição da autoridade portuária, ela deixou de ser uma atribuição da autoridade portuária tem 30 anos, né? Então, a área pública, digamos assim, de todos os portos, e nós temos uma legislação brasileira desde 93, então essa área pública passou a ser concedida, né, através de arrendamentos para operadores portuários, que é o que a gente tem nos últimos 30 anos, não só aqui nos portos da Baixada, mas também em todos os portos aqui do Brasil. E o que isso conectou? Conectou um pouco a demanda que a gente tem de comércio exterior. Quando o Brasil abriu as suas portas, né, todo mundo lembra de algumas frases icônicas do então presidente Fernando Collor, falava que a gente estava um pouco para trás com relação aos outros lugares. Carroça. Pronto. Então o comércio exterior começou a abrir portas e nós precisávamos, e o Brasil precisava, ter uma atitude um pouco mais no sentido de ficar competitivo. Como que você ficaria competitivo? Precisava realmente trazer um pouco mais de tecnologia. E isso, o governo, acho que numa atitude muito boa, e nós estamos colhendo esses frutos hoje, começou a fazer as concessões, e as concessões que aí hoje estão, os modelos, né? Começou em 93, depois teve um update em 2013, e hoje a gente colhe, então, digamos assim, aquele avanço que a gente teve há 30 anos atrás. Os operadores são as empresas, né, que fazem a movimentação nos dois fluxos, geram a maior parte da contratação de mão de obra aqui nos portos da Baixada. Né? Nós temos hoje, a última estatística que nós temos lá do Sopesp, nós temos mais ou menos 16 mil trabalhadores e trabalhadoras envolvidas na atividade portuária aqui dos portos no estado de São Paulo. Né? Parte desses são trabalhadores portuários avulsos, que são gerenciados, né, lá pelo órgão, e parte desses são trabalhadores e trabalhadoras, né, das empresas que atuam no porto. Então digamos assim, Cris, essa oportunidade que a gente teve como país nos últimos 30 anos de desenvolver, vem contribuindo muito para essa geração de emprego, de renda também aqui nos municípios da Baixada, tanto Santos quanto Guarujá. E a sua última pergunta foi com relação à infraestrutura. Esse é um dos temas que a gente discute muito no Sopesp, né? Ou seja, tanto a via de acesso aos portos, e aí você comentou da rodovia, dos acessos rodoviários, esse é um dos temas que nós entendemos que a gente precisa avançar. Sabemos que uma obra de infraestrutura no Brasil, ela não é fácil de ser concebida, de ser acabada, então a gente precisa de planejamento. Né? Então, se a gente compara o que a gente tem de velocidade nas obras de infraestrutura contra outros países, que foi nos pontos que você comentou também no início, eu acho que a gente ainda tem bastante coisa para melhorar. A gente precisa melhorar, tanto no planejamento quanto na execução. O movimento e esse congestionamento que você comentou, a gente tem percebido já nos últimos 4 anos, vamos dizer assim, que tem intensificado. É fruto da movimentação do comércio exterior? Sim, é fruto em parte da movimentação do comércio exterior. O que eu acho que a gente precisa? A atividade portuária e a Autoridade Portuária de Santos, ela tem feito um trabalho de ordenar a chegada de cargas. Então, todo caminhão que hoje vem, um caminhão de grãos, por exemplo, né, que vem lá do interior do Mato Grosso do Sul, ele tem um agendamento. Então, ele não pode vir aqui para o Porto de Santos se ele não tiver um horário específico para chegar.
Mesma coisa é um caminhão de container, que vem trazendo um container que é entre as margens, né? Nós temos terminais nas duas margens, então ele também tem um horário de agendamento. Eu acho que se a gente ampliar um pouco esse agendamento, se a gente tiver outros fluxos, né, e outros setores da economia local que também possam dar uma olhada na questão do agendamento, eu acredito que a gente já vai ter uma melhora significativa enquanto a gente não tem melhoria na infraestrutura. Uma pergunta, você como presidente da associação, as autoridades te escutam? Qual a força que Sim. tem a associação para chegar lá e falar, gente, isso é inadmissível, está colapsada essa estrada, completamente colapsada do ponto de vista de energia de produtividade, de rapidez, de dinâmica, enfim, não estou falando só um caso pessoal. Eu resolvi meus problemas no telefone, a gente trabalha no telefone, mas você vê cargas e cargas paradas é inadmissível. Então, a associação há de se ter, no meu ponto de vista, chamar as autoridades, nós precisamos resolver isso para ontem. Sim, nós temos nós já temos assim contatos, né, que toda vez que a gente tem um ciclo de mudança de executivo, de poder executivo, toda vez que há uma mudança ou no governo do estado ou a nível nacional, você precisa começar quase que do zero algumas iniciativas. Então a gente tinha algo que começou no governo anterior, havia uma sinalização de avanço, a gente precisou recuar algumas casas com a mudança de governo, que eu vou dizer que isso é normal, mas não seria o adequado, né? Decisões estratégicas de governo a gente precisa andar. Eu acho que não é normal, porque há de se ter um projeto de Estado, uma sequência, independente Concordo. de quem, né, você tem que seguir. De qual bandeira? Aqui, independente de bandeiras, nós estamos exatamente. falando de infraestrutura, que é o que você falou. Projeto de Estado. De Estado. Então, assim, as autoridades nos ouvem, e, obviamente, os nossos pedidos, os pedidos dos associados, é uma das pautas que nós temos discutido, tanto com o governo do Estado, quanto com a autoridade portuária aqui de Santos, quanto com o Ministério de Portos lá em Brasília. Carolina Marchioli, eu vou deixar uma pergunta, uma provocação para você responder assim que nós voltarmos do intervalo, referente às mulheres no segmento portuário. Você está à frente de uma entidade de mulheres do comércio exterior, mas eu entrevistei aqui nessa sala executivas do Porto e entre várias peculiaridades que nós falamos aqui, uma me chamou muita atenção, que uma delas me disse, Cris, às vezes eu sou demandada em redes sociais ou na própria vizinhança, pessoas que me conhecem e falam, poxa vida, eu nem sabia que mulher poderia trabalhar no porto. Então, mulher pode sim trabalhar no porto, inclusive dirigindo, pilotando aquelas empilhadeiras maravilhosas. Ela vai falar um pouquinho disso depois do intervalo, é só o tempo de você tomar uma aguinha.